Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Este módulo, ele é um pouco diferente do módulo anterior, porque ele é focado na prática, né? Na aplicação e no conhecimento de algumas ferramentas, tá? Que vocês podem utilizar no contexto do empreendedorismo, né? Mais especificamente voltado para e divulgar o seu comércio, né, a empresa onde você trabalha, o produto que você quer vender, né? Depende do contexto no qual vocês irão trabalhar ou já trabalham. Então, nós vamos começar aqui um pouco mais teórico, depois nós vamos já para a prática, tá? Este vídeo é um vídeo curto, vou dividir ele em duas etapas, né? Primeiro esse vídeo mais curto, depois um pouco a parte prática, né? Então, nós estamos no primeiro módulo aqui do curso, onde eu vou falar basicamente aqui do Facebook como Marketplace, né? E nós vamos falar um pouco agora sobre internet e seus fundamentos, tá? Bom, antes de falar da utilização da internet, ferramenta X, ferramenta Y, ou plataforma de rede social esta ou aquela, é importante vocês compreenderem como surgiu a internet, né? Em qual contexto. Aqui a primeira rede de comunicação remota foi a ARPANET, né? Ela foi criada em 1969 e foi desenvolvida com cunho militar, no seguinte sentido. A União Soviética e os Estados Unidos estavam em guerra, chamada Guerra Fria. Então, o governo americano ele tinha muito medo, por exemplo, ele tem todos os dados conectados, todos os dados no local, e fosse jogada uma bomba naquele local e perdesse todas as informações. Então ele queria construir um meio de comunicação que permitisse você trafegar dados a longa distância. E, e essa forma de comunicação, de você conseguir conectar um computador que está em outra cidade, no caso eu utilizava, e até pouco tempo nós também utilizamos muita rede telefônica, né? Foi o princípio da internet. Não da forma como nós conhecemos, né? Em 1969, os computadores eram na verdade, eram grandes computadores, não existiam computadores pessoais, né? Mas é o princípio desse meio de comunicação que hoje nós chamamos de internet, tá? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês visualizarem como que funciona a internet. Então, eu vou dar um zoom aqui na primeira imagem, que ela traz para mim um globo, mostrando que existe um cabo, ó, vários cabos, né? Uma malha, na verdade, né? Conectando todo ele. Então, por exemplo, como que eu consigo mandar uma informação da minha cidade, que está no Mato Grosso, para Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos está do outro lado do mar, né? Tem que atravessar o mar, no caso aqui, né? Porque entre o Brasil, os Estados Unidos e outros países, existe um cabo de fibra ótica que é intramarino, né? Submarinais, submarinas, fibras óticas submarinas, né? São cabos de fibra ótica que faz essa ligação de dados entre um país e outro. Então, você fala, nossa, existe um cabo conectando um país e outro, sim. Claro que ele está lá em uma profundidade, né, que não possa ser rompida, etc. Mas existe uma malha de fibra ótica conectando os países, tá? E esses cabos de fibra ótica, eles não se conectam diretamente ao meu computador, né? Os cabos se conectam às centrais de telecomunicações, conhecidas como backbones, né? Responsáveis por conectar o Brasil ao resto do mundo, além de transmitir o sinal da internet dentro de um país. O que é um backbone? É uma empresa que ela sim vai receber essa conexão, né? Essa possibilidade de interconexão,
e vai distribuir a internet para todo o país. Nós temos várias, nós temos as empresas, né? Brasil Telecom, Telecom, Vivo, Oi, né? Depende da região, você tem uma empresa que ela funciona nesse sentido, e ela recebe e distribui, né? Então, o sinal dessas grandes empresas, backbones, né? Ele vai ser transmitido. Ó, o sinal passa por fios subterrâneos. Quem cuida dessa distribuição são empresas de telecomunicações, como centrais espalhadas por todo o país. Aqui está falando ainda das empresas de comunicações, né? E essas empresas de comunicações, ela envia os sinais, né? Para os backbones para os provedores de acesso. Aí talvez confundir um pouco mais. Tem a Brasil Telecom, por exemplo. Ela sim é uma empresa, um backbone. E essa empresa, ela distribui essa internet para os provedores de acesso. E esses provedores de acesso, como eu dei exemplo, a Claro, a Vivo, a Oi, são provedores de acesso, né? Eles que vão distribuir a internet para a nossa casa. Então, tem essa malha que conecta vários países, as Black Bonds, né, recebem essas conexões, distribuem essas conexões para os provedores de acesso, e os provedores de acesso que vão distribuir a internet para nós, né? Então, esse é o processo, que é a forma como a internet funciona hoje, tá? Parte de fundamentos. E temos alguns conceitos importantes quando você conversa com alguém que é da área de telecomunicações, na área de informática, ele vai falando alguns termos, né? Que é importante para nós compreendermos esses termos quando se fala de internet. Servidor, o que é um servidor? Servidor é um computador grande, de grande porte, que fornece serviços que podem ser documentos, correio eletrônico, página web. Quando você acessa uma página na internet, essa página, que é um arquivo, ele fica em um servidor web. Qual é a função do servidor web? Possibilitar o acesso na internet desta página. Então, o que é um servidor? O servidor é um computador de grande porte, que ele vai ter essas funções. Em algum momento ele pode ser um servidor web. Quando você trabalha numa empresa, às vezes você tem um servidor de documentos, que é onde todo mundo acessa, a pasta que todo mundo acessa para poder ter acesso a alguns documentos, né? E o que seriam páginas da internet? São arquivos no formato HTML, com ligações hipertexto que permite a navegação de outras páginas, tá? HTML é uma página, é um código. Todas as páginas web, elas são desenvolvidas através de código, chamado HTML. Eu vou até mostrar para vocês aqui, mas não é o objetivo da nossa aula. Só para vocês entenderem o que é um código, uma página, né? Eu trabalho com programação web. Aqui, por exemplo, gente, eu tenho um código HTML de uma página. Então, através dessas tags, que nós chamamos de tags, eu vou configurando o funcionamento da página, tá? Então, isso é um código de uma página HTML. Então, as páginas de internet são basicamente códigos de página HTML, né? E outros recursos também, não são somente HTML, tá? Mas o HTML é como se fosse a folha, né? É a base, tá? O que é um site? O site é formado por uma coleção de páginas web, né? Então, quando você tem um site, você muitas vezes você tem várias páginas conectadas a ele, ok? E o que é o World Wide Web? Quando eu comecei a estudar a parte de computação, a primeira coisa que eles falaram para a gente, o que é a internet? A World Wide Web, né? Seria o nosso www. Esse www, ele é importante, né? Por exemplo, eu vou acessar aqui o Google. Todas as páginas, acho que vocês observaram isso, ela tem aqui o www. Todas têm um www, né?
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não estava planejado isso, mas quem sabe, né? Acessar, segundinho, pensava possível. Acho que não vai ser possível. Não tinha. Porque cada site, vou colocar aqui, cada site ele tem um número, nós chamamos de IP. Bom, não vou conseguir mostrar para vocês. Ó, esse aqui, segundo esse site aqui, é o IP do Google. Vamos ver se vai dar certo. Já, aqui no meu navegador, vou digitar aqui esse número, vou dar um enter. Olha só, ele abriu o Google. Então, antigamente, para você acessar o Google, você tinha que decorar esse número aqui, ó, 142.251.163.101. E o que que é o World Wide Web? Então, vamos ler aqui, depois eu volto aqui, tá? Ó, rede de computadores na internet que fornece informações em forma de hipertexto para ver informações são usados softwares, chamando navegadores, etc. Aqui não dá uma definição muito boa, mas não é que é boa, né? Ela é mais simples. Mas é basicamente isso. Através agora do www, você consegue acessar uma página pelo nome, a gente chama domínio. Antigamente, você tinha que saber o IP da página. Então, hoje nós conseguimos usar, ao invés do número, www. Ponto, né, e acessamos aqui o Google. Então, esse que é o World Wide Web. Ele, ao invés de você trabalhar com números, que seriam os IP, identificar a máquina no servidor, nós trabalhamos com nomes, né? Isso foi uma revolução aqui para a internet na época, porque fez com que ela ficasse mais acessível, mais compreensível para as pessoas. Domínio, o domínio, observe, por exemplo, que eu usei o .com, www.google.com, ou no caso aqui, ele é um site submarino, né, .com. Esse .com, ele vai determinar o tipo do site, né? Se for .com, significa que é um site de comércio. Como exemplo aqui, se você entrar no site submarino, é uma loja, né? O .br significa que o seu site ele é do Brasil, né? O .com também significa que ele não é um site brasileiro, tá? Tem um site de governo, né, que é o Gov. Por exemplo, aqui a Caixa Econômica, ela tem .gov para identificar que é um site, é uma empresa pública, é do governo. O Pronto Edu, né, que é uma instituição educacional, por exemplo, aqui é o IFMT, e tem outros, tem vários, tá? Ponto Mil, né, que é militar. Sites de organizações não governamentais, temos aqui um exemplo, né? Mas basicamente esses daqui são os mais utilizados, né? Aqui, no caso aqui o org, né? Porque é uma organização não governamental, ponto .org, né?
Esses são os mais utilizados. Então, quando você fala em qual que é o domínio do site, né? Ele quer saber se ele é um site de comércio, um site do governo, um site do Brasil, ok? E agora a gente tem um pouquinho de prática já, que é a questão de busca na internet, né? Ó, vamos iniciar essa sessão. Por que que eu estou indo direto na apostila? Eu quero que vocês utilizem a apostila como referência, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar essa sessão da apostila discorrendo, né, sobre buscas na internet, apresentando algumas técnicas que podem ajudar vocês, tá? Use aspas para fazer busca por uma frase exata ou um grupo de palavras, né? Usando aspa, o motor de busca do Google, ele realiza a pesquisa considerando os resultados que tenha a palavra inteira. Senão, a pesquisa será por parte. Então, aqui eu trago um exemplo, ó, como fazer arroz doce. Vamos ver aqui. Primeiro eu vou colocar assim, como fazer arroz doce. Só assim. Então, ele trouxe aqui arroz doce cremoso. Eu não pesquisei arroz doce cremoso, né? Aqui trouxe alguns resultados. Então, ou seja, quando você quer que a palavra seja pesquisada, não só arroz doce, não só como fazer, entendeu? Você quer que seja pesquisado como fazer arroz doce. Então, a técnica é colocar aspa dupla, tá? Se você colocar aspa dupla, em qualquer termo, ele vai fazer uma pesquisa mais refinada, né? Observe que em todos esses textos aqui, ele vai, de certa forma, aqui, ó, como fazer arroz doce. Então, ele mostrou isso aqui porque ele encontrou o termo como fazer arroz doce, né? Olha aqui, ó, ele mostrou isso aqui porque ele achou, ó, como fazer arroz doce, tá? Esse aqui também, ele encontrou como fazer arroz doce. Então, dessa maneira, você consegue fazer uma pesquisa mais profunda, mais detalhada. Segunda dica seria o sinal de menos para excluir conteúdos que você não precisa. Deixa eu ver o exemplo aqui. Vamos pesquisar Jaguar. O meu objetivo é pesquisar o carro Jaguar. Mas se eu colocar Jaguar, ele vai trazer para mim, até que esse aqui ele trouxe o carro, né? Mas ele poderia trazer para mim, por exemplo, o animal Jaguar, né? Não o carro. Aqui ele fez um filtro até e compreendeu que eu não queria o animal, né? Mas eu, como resultado aqui, poderia ter aparecido um animal. Mas se eu não quero, por exemplo, não, eu não quero, eu quero Jaguar, mas eu quero o carro. Eu posso falar que era o Jaguar menos animal. Aí, deixa eu ver aqui, no caso aqui, deixa eu colocar aqui, aqui no exemplo. Cara, e muitas palavras têm duplo sentido, podem ser utilizadas para definir coisa diferente. Para exemplificar, temos a palavra jaguar, que pode ser um animal ou uma marca de carro. Na imagem a seguir, utilizamos o sinal de menos para excluir os animais, né? É. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se é questão do espaço. Eu coloquei um espaço separado, né? Isso, tá vendo? Então, o sinal de menos ele tem que estar ligado até a palavra que eu quero excluir. Observe que quando eu coloquei Jaguar traço animal, ele entendeu, o motor de busca do Google entendeu que eu queria o animal, Jaguar. Agora você fala, não, é menos um animal, menos essa palavra. Aí ele não traz nenhum resultado correlacionado ao Jaguar animal. Então, o sinal de menos, ele pode ser utilizado nesse sentido, para você excluir. Eu quero ir essa palavra menos essa, entendeu? Vamos continuar. Consultar site. Nós vamos usar o termo site agora. Consulta para encontrar conteúdo em site específico. De repente, eu vou colocar aqui, no caso, coloquei o site do IFMT, né?
Suponhamos que você quer acessar um site do IFMT de Cáceres. Poderia colocar, então, site, pesquisar somente se informações. Quando eu coloco casa, aqui, vamos colocar aqui, IFMT, mpcas.ifmt.edu.br. Ver aqui, ele trouxe aqui o site, ele trouxe aqui, ó, trouxe vídeos do Facebook, trouxe outros sites que não é o IFMT, mas que falam sobre IFMT, ou seja, ó, www Escola, etc. Então, ele trouxe várias informações, tá? Agora, se eu colocar específico, usando a palavra site, cas.fm.br. Se eu colocar assim, site, www. Aí, assim, eu quero pesquisar, estou dizendo o seguinte, vou pesquisar neste site, o que eu quero pesquisar? Sobre pesquisa. Eu quero pesquisar a palavra pesquisa. E eu vou indicar onde que eu quero, neste site específico. Tá? Bom, então, ele vai procurar no site do IFMT pela palavra pesquisa. Então, ele encontrou aqui, ó, pesquisa, ó, no site do IFMT. Ó, está pesquisando só no site do IFMT, né? Olha só. Então, restringir a consulta basicamente ao site do IFMT, entendeu? Se eu tirar a palavra site, vamos ver se vai dar o mesmo resultado, só para tirar a dúvida. Ó, já foi para outros. Ele não é tão específico, ele também pesquisa, né? Mas quando você coloca a palavra site, dois pontos, e especifica o site, a pesquisa é mais exata. Muitas vezes você fala assim, eu gostaria de pesquisar no site do IFMT sobre o projeto. Então, você tem mais garantia que vai acontecer a pesquisa. Você coloca a palavra site, que ele sabe que é este site, projeto. Vai cansar aqui, ó, no site do FMT, alguns links que falam de projeto, tá? Se você entrar aqui na página, em alguma parte aqui, ele vai estar falando sobre algum projeto, tá bom? Então, esse aqui também é outro recurso de pesquisa, tá? Bom, esses são os que eu trouxe para vocês, que são simples, mas pode ajudar muito vocês, tá? A questão da aspa dupla, a questão do menos, a questão de você pesquisar em um site específico, né? E agora a gente fala de um conteúdo aqui que é importante também, a questão da fake news, né? O que eu quero destacar aqui sobre a fake news, o que seria uma fake news, pessoal? Fake news é você circular uma informação que não é verdadeira. Mas, assim, eu posso entrar aqui por um site do UOL, vamos pegar aqui. UOL Notícias. UOL Notícias, né? UOL Notícias. Não, qualquer uma aqui. Olha só o que a gente pode fazer, só para você ter uma noção. Ó. Posso, por exemplo, criar uma fake news manipulando, porque hoje nós temos várias formas, vários recursos de manipular informações. Eu não estou ensinando vocês a fazer isso, mas eu estou mostrando para vocês na prática como que alguma pessoa pode circular uma informação errada. Aqui no caso, eu vou tirar um print dessa tela, tá? Eu vou aqui no Paint e vou colar. Estou usando aqui recursos bem básicos aqui, tá? Posso colocar um quadrado aqui na resposta. Deixa eu ver.
eu vou trabalhar de forma melhor, assim, porque aqui não é tão bom. Mas aqui eu consigo, por exemplo, gente, cortar essa imagem, ó. Posso cortar essa imagem, né? Aí eu vou aqui, deixa eu pegar aqui, posso ir aqui posso ir aqui no PowerPoint. E aqui no PowerPoint eu poderia, por exemplo, ó, apagar essa notícia e inserir outra informação, por exemplo. Opa, preto, colocar assim, o ministro diz que não vai participar do governo atual, do governo Bolsonaro. Bom, isso aqui a gente não é questão política aqui, tá? Poderia colocar ministro diz que irá participar do governo do presidente Lula no ano que vem. Ou o ministro diz, ou seja, o ministro não disse nada disso, né? Mas se você pega essa informação, você manda para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, uma pessoa mais simples, ela vai ver isso aqui, aí você pega e manda isso aqui pelo WhatsApp para alguém. Fala, olha só, lá no UOL Notícias diz que o ministro Paulo Guedes não vai mais participar do governo Bolsonaro, ou o ministro Paulo Guedes está junto com o presidente Lula. Então, assim que as pessoas vão criando informações que não são verdadeiras, porque não é isso que está escrito lá no UOL. Mas a pessoa vê essa notícia e entende que sim, né? Então, isso é fake news, tá? Esse, essa prática, né? Ela é muito comum, gente. Então, quando você vê uma notícia dessa, o que você faz? Você vai lá no UOL Notícias, antes de você divulgar essa informação, você vai lá e fala, não, quem está dizendo que o Bolsonaro não mexe no salário, blá, blá, blá. Aí você clica na notícia, né, e vai ler a informação para você ver se é verdade ou não. Então, esse é grande o ensinamento aqui, de certa forma, que eu tenho para passar para vocês sobre a questão de fake news, tá? E você sempre deve checar as fontes. Pesquisa no UOL, pesquisa em outros sites de notícia, para ter certeza se a informação que chegou para você pelo WhatsApp, ou o vídeo pode ser manipulado também, é verdadeiro ou não, tá? Se a pessoa te manda uma informação e não manda o link do site onde essa informação está, provavelmente ela está passando uma informação errada, tá bom? Bom, aqui nós fechamos, tá? Esse vídeo, como eu disse, é curto. No vídeo seguinte, nós vamos começar já a falar sobre redes sociais e mídias sociais, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.